Fala galera, hoje eu tô aqui nesse lugar maravilhoso. Você já deve ter visto na internet a maior coleção de camisas de futebol da face da terra. Cássio Brandão, com vocês nesse vídeo. Confiram, comentem, apreciem, porque é uma experiência única na vida. Cara, eu amo futebol porque é o futebol. Não sei porque eu amo futebol. Só sei que quando eu era moleque, quando eu era menino, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, lá na Vila Albertina, na periferia de São Paulo, no bairro que eu cresci, o futebol era a maior diversão da minha vida, cara. Era o que... Toda vez que eu vestia uma camisa do Viola, uma camisa Calunga, eu me sentia um pouco Viola. Eu me sentia um pouco Neto na minha adolescência, jogando futebol nos campinhos lá da Vila Albertina. Aqui a gente tem, Johnny, um pedacinho da história do Corinthians, que começa em 1955. Essa aqui é a camisa mais antiga que você tem notícia da história do Corinthians, é uma camisa usada pelo Goiano, de 1955. O Goiano que estava no time de 1954, o Goiano que ganha aquele quarto centenário, que é um título disputado contra o Palmeiras em 1955, mas que era correspondente ao título paulista de 54. Essa aqui é a famosa furadinha, camisa do Vladimir. Linda camisa, espetacular, de 1979. Mas é uma camisa famosa porque naqueles cards da Plock, o Sócrates está usando ela. Os cards da Plock de 1980 tem o doutor usando ela. A gente tem 77 aqui. Essa é a camisa do primeiro tempo, do dia 13 de outubro de 1977. E falando em 77, no famoso 13 de outubro de 77, a gente tem aqui o placar do Morumbi que mostrava o Ponte Preta e Corinthians. E aí vocês podem ver que faltam duas letras, falta o P e falta o A do Ponte Preta. E aqui a gente tem o A desse Ponte Preta do 13 de outubro de 77. O futebol está muito conectado com essa coisa de memória para mim, de tentar eternizar um pouquinho, assim. Eu lembro perfeitamente do 6 de dezembro de 1990, o primeiro jogo, gol do Neto, 2-1, cara, o primeiro jogo da minha vida. Eu lembro do cheiro do Pacaembu desse dia, eu lembro das pessoas subindo a escada, eu lembro da chuva, eu lembro de tudo aquilo, e aquilo vai ficar sempre eternizado na minha vida. Talvez essa seja a camisa mais importante da história do Corinthians. A gente fala tanto da democracia corintiana, que a gente tem aqui um exemplar da democracia corintiana. Essa é uma camisa usada pelo Zenon, e essa é uma camisa usada pelo Vladimir. Cara, eu fui pra faculdade por causa do Washington Oliveto. O Washington Oliveto é um dos meus ídolos, é um dos caras mais importantes da minha vida. Eu vou estudar publicidade porque eu entendo que o Washington fazia isso muitíssimo bem. E o Washington era um grande corintiano. O Washington tem 3 passagens pelo Corinthians. A primeira passagem lá na democracia corintiana, quando ele desenha o escudo, né? Então ele vai a um encontro que estava acontecendo no Teatro da PUC. Nesse encontro no Teatro da PUC estava o Casão, estava o seu Adilson Monteiro Alves e estava o Vladimir, e eles falam que eles queriam um modelo meio democrático, um modelo mais aberto e tudo mais, e aí o Juca que furicunha a coisa do Juca pergunta, mas então, vocês estão querendo a democracia corintiana? O Washington capta essa frase, uma frase solta do Juca ali nesse painel que o Juca estava mediando, ele vai para a agência que ele trabalhava, a DPZ, e aí ele chama nessa época o Petit, que era o diretor de arte, e aí o Petit faz esse desenho todo, e aí o briefing do Oliveto era uma coisa meio eleição, meio eleitoral, e ao mesmo tempo queria brincar com a Coca-Cola, então vira o Democracia Corintiana e vira essa grande marca. Esse é o primeiro momento do Oliveto, o momento onde o Oliveto, vice-presidente de marketing, a convite do seu Adilson Monteiro Alves, ajuda a cuidar ali da comunicação. A segunda passagem do Oliveto é essa aqui. É quando o Oliveto cria essa camisa, isso aqui com a dona Marlene Matheus. O Oliveto cria a famosa camisa Oliveto, uma das camisas mais desejadas pelos colecionadores, e uma linda camisa com o Corinthians paulista aqui. Do A Ombro Branco, por exemplo, que é essa camisa aqui, só foi usada uma vez na história do Corinthians, numa derrota para o São Paulo. O Corinthians só usou essa camisa uma vez. Essa camisa é uma camisa absolutamente desejada por todos os colecionadores. Essa, aliás, tem uma história muito boa. Ela é uma número 10, camisa de jogo pintada, com autógrafo do Neto. Só que o Neto não jogou essa partida. O 10 nesse jogo era do Manga. O Oliveto é responsável por toda a negociação com a Embratel. Essa camisa, o Oliveto contou a história. Essa camisa ela foi costurada no Shopping Eldorado, em São Paulo. O que acontece? O Corinthians era patrocinado pelo Banco Excel. O Banco Excel é comprado pelo Banco Bilbao Vizcaya. E quando o Banco Bilbao Vizcaya vai ler o contrato, ele vê que o contrato não tinha multa. O Corinthians não tinha estipulado multa. Então o Banco Bilbao Vizcaya cancela esse contrato e o Corinthians, às vésperas
de jogar uma final de campeonato, o Corinthians não tinha um patrocinador. O Corinthians ia bonificar a Excel. Eles ligam para o Austin Oliveto, pedem ajuda para o Oliveto. O Oliveto estava desenhando uma campanha do que viria a ser o primeiro serviço de ligação a longa distância do Brasil, que era o DDD. Só que a marca DDD não estava pronta para o primeiro jogo. Então o Corinthians joga em Minas contra o Cruzeiro com esse Embratel, que é a camisa Excel costurada. Ela é exatamente por baixo, a gente pode ver. Essa foi uma camisa de jogo, usada pelo Rincon à época, linda camisa. Cara, em abril desse ano rolou essa história do Guinness, era zero esperado, zero programado, zero planejado. Mas foi super bacana, porque o Guinness tangibiliza um pouco essa jornada e essa história de poder documentar e poder contar mais sobre o futebol. Acho que é super importante isso. Então aqui a gente tem, nessa sala, um pouquinho da história do Corinthians, são mais de 1.700 camisas de 1955, como eu mostrei aquela camisa do Goiano, passando por camisas de vários jogadores, passando por camisas do Cássio, passando por camisas... A gente tem todas as camisas do Cássio, meu xará, algumas camisas do Dr. Sócrates, o maior de todos os tempos, o maior da história do Corinthians. E eu brinco que aqui é onde está o que é importante, aqui está o Coringão. E aí aqui nessa outra salinha é a continuação do futebol, é o menos importante que o Corinthians, mas ainda assim muito importante. Sempre fui, eu sou apaixonado pelo Pelé. Tinha tudo para não gostar do Pelé, o Pelé ficou 10 anos batendo no meu Corinthians. Mas eu sou absolutamente apaixonado pelo Pelé e apaixonado pelo bom futebol, e apaixonado por poder contar um pouquinho dessas histórias. Então aqui a gente tem essa coleção que o Guinness certificou como a maior coleção de camisas de futebol do mundo. São 6.101 camisas, e essas camisas elas são... Aqui nessa primeira parte, camisas usadas ou trocadas pelo Pelé. Depois a gente tem 196 seleções pelo mundo. A gente vai ter aqui camisas da seleção brasileira, depois camisas do Paulista de Jundiaí, que é um time que eu adoro por causa do Neto. O Neto foi o meu grande ídolo de infância, o meu grande ídolo quando moleque. A gente tem aqui o Bragantino, eu amava essa camisa. Eu lembro que o desejo de colecionar camisas quando eu era menino ali passou muito por ver essa Carijó. Essa é uma camisa linda, essa é uma camisa do Mauro Silva, uma camisa de jogo pelo Bragantino, Bragantino importantíssimo aqui. Aqui, ali, Portuguesa, ali no fundo São Paulo, Palmeiras. Aqui a gente tem outros clubes, a gente tem os cariocas aqui. E na parede a gente vai ter clubes internacionais. Então aqui nesse espaço a gente tem 1.800 clubes diferentes. Clubes e seleções, então são 1.800 clubes e seleções diferentes. Eu não projeto os próximos 10 anos, eu só queria que mais gente cuidasse do futebol como eu tento cuidar, como o Rebolo cuida brilhantemente. Maradona sempre falou que foi o maior jogador que ele viu, Roberto Rivelino. 1965, 1968, Sócrates brasileiro, Sampaio Vieira de Oliveira, o maior jogador da história do Corinthians. Chega no Coringão em 1979, jogando de 9, depois eterniza a 8, como essa aqui, uma camisa até hoje suja do doutor. A Topper faz uma série especial para ele, que essa camisa é linda. Olha o tamanho do Sócrates, olha o quão gigantesco já era, super politizado e tudo mais. E o doutor, maior jogador da história do Corinthians, passou por outros clubes. Ele joga na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O doutor que era fascinado pelo 8, ele acreditava no infinito, ele era ligado em filosofia, não à toa, esse é o primeiro autógrafo do Sócrates. Era um número 8. O Sócrates depois viria a mudar o seu autógrafo, passa a ser aquele autógrafo famoso, nas chuteiras da Topper, e aquele autógrafo mais corrido. Mas essa é uma camisa do Botafogo de Ribeirão Preto antes dele vir para o Corinthians. Joga no Corinthians, a gente sabe da história, a emenda Dante de Oliveira não passa, Sócrates vai jogar na Fiorentina. Na Fiorentina ele joga com uma camisa dessa, camisa de verão, e uma camisa dessa, camisa de inverno. O período dele na Fiorentina não é tão produtivo assim, ele volta e vai jogar no Flamengo. E no Flamengo ele veste essa camisa, essa é uma 8 do doutor. Essa camisa, linda camisa. Sócrates e Zico jogam uma única vez num Fla-Flu no Maracanã. Essa é uma camisa que tem autógrafos do Zico, do Sócrates e de outros jogadores do Flamengo. Joga no seu time de infância, sim. O doutor era santista. 2 camisas do Santos, 2 camisas de jogo do doutor.
essa linda camisa da Coca-Cola. O que o Sócrates joga. O Sócrates foi gigante dentro do campo, foi gigante fora do campo. E o Sócrates representa o corintianismo como poucos. Não é sobre o que ele ganhou, é sobre o que ele representou dentro e fora do campo, é sobre o que ele construiu, é sobre como ele mostrou para a torcida o que é ser corintiano. A história do Hamilton, ela era uma história que a gente queria contar, então a gente procura lá atrás e teve um trabalho de aproximação com a equipe de comunicação do Hamilton. A ideia originária é que o Hamilton vestisse Pelé, e a gente foi discutindo e foi criando e foi co-criando com o time de comunicação dele, até que o Hamilton veste esse agasalho. Esse é exatamente o agasalho que o Hamilton vestiu na etapa da Fórmula 1 do ano passado. Aqui em Interlagos ele vestiu e, enfim, fez um super barulho nas redes. Ele, depois de usar, devolve com esse bonezinho e tem um autógrafo dele aqui. Aqui no escritório a gente tem umidade controlada, a gente está o tempo inteiro com uma temperatura controlada também. E recentemente a gente começou a fazer algumas aplicações de ozônio, porque tem uma tentativa, o ozônio teoricamente freia um pouquinho o tecido aí, o quanto esse tecido vai perdendo e tudo mais. A gente tem luzes que não queimam tanto a camisa e elas têm uma frequência de hertz aqui que é adequada para isso. E a gente tem telas solares em todo o escritório. Então o escritório ele fica com telas solares para evitar a incidência aqui de luz o dia inteiro, então a gente cuida disso também. Aqui ela está aberta agora aqui porque a gente está gravando, mas ela durante o dia fica sempre fechada. Então esses são os principais cuidados. E aí quando a gente vai manusear as camisas, a gente sempre usa luvas, então toda vez que a gente estiver encostando direto no tecido, a gente usa as luvas e faz com que esse contato da mão e que alguma gordura e que alguma sujeira não passe para a camisa. Algumas camisas a gente deixa elas um tempo deitadas, as camisas do Pelé a gente está deixando num mesão elas deitadas para que esses fios possam se recompor com o tempo. E é fundamental que, de novo, a gente continue aprendendo aí nesse processo todo e que isso seja mais um elemento de cuidado na preservação da história. Então todas as nossas camisas aqui, absolutamente as 6.101 camisas estão catalogadas e as camisas têm sempre essa tagzinha aqui, que traz um código, o ano dela. Então essa é uma camisa do Botafogo, o Botafogo agora recém-campeão da Libertadores de 1988, uma camisa de jogo e todas elas têm um QR Code. Então, entrando nesse QR Code, você vai para uma página que dá mais detalhes sobre a camisa. Algumas estão à venda no Alambrado e outras são camisas da coleção, mas todas elas estão documentadas e todas elas a gente vai tentando contar a história, e aí super importante, a troca com os colecionadores. A gente está sempre aprendendo, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu, a gente se aproxima dessa história, e aí volta e meia esse processo traz outros colecionadores que contam mais detalhes e mais informações pela camisa, e essa comunidade, por exemplo, em parceria com a Foot Classics, é tão importante para a gente continuar contando a história do colecionismo no Brasil. Com certeza, sim. Se você também quer cuidar um pouquinho da história, se você também está preocupado em preservar essa história, não é sobre um número grande de camisas, é sobre um número grande de histórias. Me manda um direct aí no @CássioBrandão e a gente bate uma bola para tentar cuidar e para tentar preservar um pouquinho mais dessa história, da história do Corinthians e da história de vários outros clubes importantes do Brasil.